Olá pessoal, um forte abraço a todos vocês. Estamos iniciando aí mais uma aula de história. Hoje vamos tentar finalizar o assunto sobre o Império Romano, né? Observar aí o fim, pelo menos o fim do Império Romano do Ocidente. Beleza, pessoal? Vamos entender um pouquinho isso aí para a gente definir essa situação rapidamente. Isso aqui foi um tema que a gente comentou semana passada, né? Sobre a divisão do Império Romano. O Império Romano se tornou tão grande, tão extenso. Vocês vão encontrar números aí dizendo 6 milhões, 8 milhões, 10 milhões de quilômetros quadrados. É isso aqui. Toda essa extensão aqui do Império Romano, certo? Toda essa extensão aqui do Império Romano. Nós tivemos aqui, tem uma partezinha das ilhas da Bretanha, né? Da Grã-Bretanha, que depois conseguiram ser retomadas novamente pelos bretões. Ok, pessoal? Mas, praticamente, a área do Império Romano é tudo isso aqui. Ok? Isso no período do Império Romano. E aí o que vai acontecer? Por conta desse tamanho, dessa extensão, para ficar uma melhor administração, ela vai ser dividida, né? Império Romano do Ocidente, capital Roma, e Império Romano do Oriente, capital Bizâncio, que depois vai se tornar Constantinopla, em homenagem a um dos seus imperadores que vai reconstruir, reformar, renovar a cidade, que vai ser Constantino. Então nós temos aí essa divisão, correto, pessoal? E o que vai acontecer? O Império Romano do Ocidente, ele vai até o ano de 476 depois de Cristo, ok? Vai durar o Império Romano do Ocidente, capital Roma. E o Império Romano do Oriente vai até 1453. Certo? Quando vai ser invadido pelos turcos otomanos, a queda de Constantinopla é justamente a capital do Império Romano do Oriente, né, Bizâncio e tudo mais. Elas vão ter algumas diferenças. Primeiramente, a cultura, a religião e tudo mais vai ter algumas diferenças. Por exemplo, no Império Romano do Ocidente, a língua falada vai ser o latim. Já na Grécia, no Império Romano do Oriente, a língua falada vai ser o grego, correto? Aqui nós teremos o Papa, lá nós teremos os patriarcas, todas elas serão de religião cristã, correto? A religião cristã depois ela vai conseguir se fixar, ser respeitada, se tornar mais uma religião e tudo mais, e depois vai ser oficializada como uma religião oficial do Império, a única religião do Império. E aí, tanto o Ocidente quanto o Oriente, eles terão o quê? Eles terão a mesma religião que será o cristianismo, com suas características, com suas diferenças. Como eu disse para vocês, aqui a Igreja Católica, né, ela vai ser governada pelo Papa. E aqui será a Igreja Ortodoxa, né, que será governada pelo Patriarca. Já é uma outra forma de representação. Então essas diferenças aí vai dar uma série de características específicas de cada uma, tanto do Ocidente quanto do Oriente. Beleza, pessoal? Então vamos lá. O Império Romano foi dividido em 284. Essa data é até importante, porque daí a gente tem pelo menos uma noção de tempo aí. Quando foi dividido, quando começou essa divisão aí? Depois de Cristo, como uma forma de melhorar, administrar o poder. A divisão consistiu em Império Romano do Ocidente, tendo como capital Roma, e Império Romano do Oriente, tendo como capital Bizâncio, que depois vai se tornar Constantinopla. Beleza, pessoal? Prosseguindo, vamos adiantar o serviço. Próximo slide. E aí alguns fatores que eles vão contribuir para o fim do Império Romano do Ocidente, que vai terminar em 476 depois de Cristo, ok? E aí nós temos aqui uma imagem que está representando as chamadas invasões bárbaras, as principais invasões bárbaras. Primeiramente, que a gente tem que entender quem são os bárbaros. Os bárbaros, a gente tem que separar aquela ideia de cruel. Quem é bárbaro não é cruel nesse ponto de vista aí. Nesse ponto de vista, o bárbaro é aquele que não tinha os costumes romanos e nem a língua latina como sua principal forma de comunicação. Então, quais eram os costumes romanos? Eles respeitavam leis, eles tinham um imperador, eles tinham a noção de Estado, né? O Império Romano era um Estado, era uma nação, era uma pátria, vamos entender desse jeito. Então, os romanos tinham essa ideia. Já os bárbaros, eles não tinham essa noção de império, de Estado, de nação. Eles pertenciam, tudo era de todos, né? Eles tinham a respeito, não o Estado, mas tinham
ao principal líder, ao patriarca, né, ao guerreiro mais poderoso, aquela coisa toda. Tinha aquelas ideias de fidelidade, irmandade. Não tinha um conjunto de leis escritas como tinham os romanos. Os bárbaros, eles tinham leis orais. E essas leis orais, por tradição, aquela coisa toda, era o que eles respeitavam. Então, por isso, por essas características, mais a língua falada entre eles, eram considerados por bárbaros. Quem considerava eles por bárbaros? Quem chamava eles de bárbaros? Quem denominava eles como bárbaros? Era justamente os romanos, justamente o Império Romano. Então, depois a gente pegar essa ideia, e aí a gente tem uma série de bárbaros, povos, com essas características diferentes dos romanos, que a gente observa aqui, né? Nós temos os visigodos, os burgúndios, né? Os vândalos, os ostrogodos, todos eram povos bárbaros, né? Os lombardos, os anglos, os saxões, né? E um dos principais povos bárbaros, extremamente guerreiros e cruéis, aí a gente tem a ideia de crueldade, que eram guerreiros cruéis, que era justamente o Huno. Uma figura bastante conhecida, né? Bastante falada, bastante comentada, vai ser o rei, um dos reis dos Hunos, que vai ser justamente Átila, né? Tem até filmes aí, Átila, o rei dos Hunos, que é considerado o bárbaro dos bárbaros. Ele vai atacar muitos povos bárbaros, e esses povos bárbaros vão fugir e invadir, inclusive, o Império Romano, uma tentativa de escapar dessa invasão desses povos bárbaros, né? Isso aí vai provocar uma situação bastante interessante no Império Romano, correto? O Império Romano, ele era basicamente, existia uma grande quantidade de pessoas morando nas suas grandes cidades, nas suas metrópoles, né, como Roma e tudo mais. Com a invasão dos povos bárbaros, que vieram, saquearam, destruíram e tudo mais, roubaram a cidade e tudo mais, muitos povos, muitas pessoas, muita população das cidades, eles vão para os campos. Esse processo da fuga para os campos vai ser chamado de ruralização do Império. Ruralização de rural, que eles vão sair do quê? Das cidades, dos grandes centros urbanos, e vão para os campos, né? E aí vai ter uma outra forma de governo, uma outra característica, uma outra forma de mando naquele momento. Deu para a gente pegar a ideia? É basicamente isso aí que a gente tem que entender. Beleza, pessoal? Aos poucos a gente vai construindo essa ideia. Olha só, dentre as causas da queda do Império Romano estão, olha só, as disputas internas pelo poder. Lembramos que no Império Romano existia muita briga entre os senadores e o imperador, entre os Césares e os senados, entre os generais e assim por diante. Então, essa era a disputa do poder interna, ali dentro do Império Romano. As invasões bárbaras, que é justamente essa que a gente acabou de comentar, a divisão entre Ocidente e Oriente, isso vai dar uma certa facilidade na administração, mas também vai enfraquecer também o poderio do Império, beleza? A crise econômica e o crescimento do cristianismo. O cristianismo vai se tornar uma religião respeitada, uma das religiões, vai deixar de ser perseguida, depois vai se tornar uma religião oficial. E ela pregava, né, o reino divino, a irmandade entre todos ali, e ficava difícil. Como é que você, numa sociedade escravocrata, onde você tinha escravo, você ia ter que ter um irmão escravo? E aí você não ia poder puni-lo, você não ia ter que tratar como objeto, como uma mercadoria sua e tudo mais. O cristianismo pregava isso aí. As bases do Império Romano, que sustentavam o Império Romano, que dava força ao Império Romano, que era praticamente a mão de obra total, os pés e as mãos do Império Romano, que praticava todo tipo de atividade naquele período, era justamente a sociedade escrava. Os escravos eram uma sociedade escravocrata. O que vai acontecer? Com o cristianismo, vai pregar essa irmandade entre todos, vai ficar difícil de eu ter um escravo do meu lado, sabendo que ele é meu irmão. Então isso aí vai enfraquecer essa base escravocrata do Império Romano. Essa crise econômica também vai ser causada além da corrupção que existia no Império, também a falta de escravos, porque vão acabar as guerras de conquistas. As guerras de conquista é justamente a expansão do Império Romano. Não tendo essa expansão do Império Romano, eles não conseguiam capturar mais escravos, escravizar outros povos. Não escravizando outros povos, você vai ter uma diminuição do número de escravos. Tendo uma diminuição do número de escravos, você vai ter uma diminuição na mão de obra que era realizada ali por esses escravos em todo o Império Romano, que sustentava o Império Romano. Por quê? O cidadão romano não trabalhava, certo? Quem trabalhava era o escravo. O cidadão romano, ele discursava, ele debatia a política, a organização da cidade. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar isso aqui, né? Oficialmente, o Império Romano do Ocidente, lembrando da divisão, termina em 476 depois de Cristo. Deixa eu ver se eu não errei a data aqui, não. Se eu errei, depois a gente conserta. Mas ali está tudo certo. Quando o imperador Rômulo Augusto, o último imperador, a gente já citou sobre ele,
é obrigado a abdicar, ou seja, abrir mão, em favor de Odoacro. Isso era um chefe militar de origem germânica, era justamente um bárbaro, né? A capital do Império, Roma, também sofreu as consequências da decadência, foi saqueada pelas tropas de Alarico, outro bárbaro, em 410, que posteriormente seria invadida por vândalos em 455 e ostrogodos em 546. Tempos depois ela continua invadindo, sendo invadida. No século V e no século VI ali ocorrem essas invasões. Beleza, pessoal? Deu para a gente entender isso aqui? Vamos prosseguir. Vamos lá, próximo slide, olha só. E aí alguns fatores também, tem aqueles fatores, tem outros fatores, são vários fatores que contribuíram para a queda do Império Romano, para que o Império Romano, que estava lá em cima, nas alturas, mandando em praticamente todo mundo conhecido, tivesse essa queda e se tornasse um império arrasado, dominado, invadido por vários outros povos. Ok? Vamos lá, então tem aqui a extensão do Império Romano, a coleta de impostos, né, as invasões bárbaras, o cristianismo e a diminuição no número de escravos. Serão os fatores aí que vão contribuir. Dificuldade de administração. O Império era muito grande e havia complicações para controle da gestão e da corrupção que assolou. Pelo tamanho, pela a grandeza do Império, existia também muita corrupção. Muitos impostos deveriam ir para o Império Romano, não foi para o Império Romano, ficou na mão de quem ficava ali administrando aquela parte ali do Império. Então, a divisão, a administração vai causar alguns problemas como esse, né? Invasões bárbaras. O exército precisou proteger o Império das investidas de godos, e esses godos sendo quem? Os visigodos e os ostrogodos. São dois povos, né, que vão se diferenciar. Os hunos, que é justamente aquele povo que era liderado por Átila, o rei dos hunos. Lembrou em povos bárbaros extremamente guerreiros, igual os sírios, né, os assírios ali na época da Mesopotâmia. Vocês lembrem de hunos. Eu até gosto de fazer essa relação, que é para gravar na minha mente, né? E os povos germanos, que tinham uma língua só, que praticamente falavam uma língua só. Esses germanos, nós temos aí os francos, os anglos, os saxões, os vândalos, os bretões e os burgudos. Esses aqui, os francos, eles vão se destacar, que eles vão responsáveis por tentar resgate, depois do Império Romano, no ano de 800, com um outro imperador, um outro rei aí bastante importante, será chamado de Carlos Magno. Isso é a coisa que a gente vai ver no futuro. Ok? Elevados impostos. O Estado tinha elevado custo para manter a construção de pontes, aquedutos, estádios e banhos públicos. Essas principais obras aí que existiam no Império Romano. Este fator elevou significativamente os impostos cobrados pela população. Aquela corrupção que tinha lá em cima também vai refletir aqui. Por quê? Se o dinheiro ficar no meio do caminho, ele tinha que cobrar mais imposto. Esse imposto ia apertar cada vez mais a população. Religião. Aí vem a religião cristã que a gente já falou, né? A expansão do cristianismo, que não admitia outros deuses. Era uma religião politeísta, né? Era uma religião politeísta, né? Vai entender depois outras coisas. Mas, ou seja, só acreditava em Deus, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então não aceitava outros tipos de Deus, além desse, inclusive o faraó, que era tido como imagem de Deus na terra, né? Augusto, né? O divino, também vai começar a ser criticado justamente nesse momento. Está entre as justificativas para a crise do Império, né? Deu para a gente pegar essa ideia. E aí a escassez de escravos, que é justamente, né, a falta de escravos. Os escravos eram a mão de obra necessária naquele momento. A redução das batalhas por conquistas de novos territórios prejudicou o sistema de renovação de escravos. Beleza, pessoal? Então, esses são alguns dos fatores, são muitos outros fatores, mas a gente cita esses aqui para a gente ter um pouquinho de ideia. Prosseguindo, para a gente fechar, encerrar o assunto, foi isso aqui. Não deixei exercício semana passada e tem esses 3 exercícios aqui para vocês brincarem essa semanazinha aí. Correto? Só para lembrar, amanhã a gente não vai ter aula de geografia, vocês vão ficar de folga aí, porque a gente não vai ter gravação da aula de geografia, porque será o dia do funcionário público, né? E a gente vai estar aí nesse momentozinho de descanso. Mas vocês terão aí também esse momentozinho de descanso. Se quiser estudar um pouquinho também, está valendo. Fica a critério de vocês. Como ficou dividido o Império Romano a partir de 284 d.C.? Beleza? Segunda questão. Cite quais as principais causas estudadas que provocaram a queda do Império Romano do Ocidente. Beleza?
Terceira questão, quando terminou oficialmente o Império Romano do Ocidente, que fato marcou esse acontecimento? Prosseguindo, fica essa mensagem: cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Steve Jobs, né, que é justamente o criador aí da Apple, uma linha de informática, aí, de computadores, software, hardware, assim por diante. Nossos referenciais, fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima semana. Valeu!